Meu irmão, Pai do Senhor, graças a Deus por esta oportunidade que Deus tem me concedido para fazer mais uma gravação. E esta gravação será intitulada Missões e o Arrebatamento da Igreja. Graças a Deus. De antemão, eu desejo parabenizar o grupo Gideões em Chamas, na pessoa do seu presidente, pastor Carlos, meu amigo, desde jovem. Cantamos no coral em Barreiros, na igreja. E hoje, pela misericórdia de Deus, estamos já na idade idosas. Deus nos chamou para fazer o seu trabalho. E estamos trabalhando para o Senhor. Graças a Deus. Quero parabenizar também as pessoas, os irmãos, os membros desse grupo. Gideões em Chama, que juntamente com seu presidente se dedicamos à evangelização, ou seja, a missões. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. O que é missões? Levar Jesus em si, seu evangelho ao mundo. Marcos 16, 15 a 16. Já foi lido, mas torno a ler novamente, porque se trata de estudos bíblicos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Missões é isto: é levar Jesus às almas perdidas que estão andando para o inferno cegas, sem enxergarem o mal que lhe aguarda lá na frente. Nem tampouco enxergam os céus que lhe aguardam. Isso eles só passarão a ver, a enxergar ambas as coisas quando um membro da evangelização ou as missões chegam a eles para falar a palavra. Quando um pregador do evangelho, aquele que trabalha em missões, chega para anunciar a palavra, e quando começa a anunciar a palavra, é que eles começam a ver ambas as coisas. E ali ele decide ou servir o Senhor para morar no céu, ou continuar no seu pecado para morar no inferno. Quem decide é o homem. Mas missões, a finalidade, uma das finalidades das missões é essa aí. É levar Jesus e seu evangelho ao mundo para salvação do mesmo. Segundo, missões é tirar o homem do reino das trevas e colocá-lo no reino da luz. Porque a humanidade pecadora estão andando e estão localizadas, postas no reino das trevas, no reino do inimigo, do diabo, de Satanás, fazendo o que lhe agrada. E eles não estão vendo. O evangelho, missões é para tirá-los desse reino maligno. Tirar o homem, tirar a mulher, tirar o jovem, tirar a jovem desse reino maligno, que é o reino de Satanás, o reino das trevas, o reino do inferno, o reino da prostituição, do adultério, do homicídio, do crime, do roubo, do assalto, de toda a miséria. É esse reino. E missões é para tirar o homem desse lugar maligno, terrível, mau, e colocá-lo no reino dos céus, do reino da luz. Nós encontramos em Colossenses capítulo 1 e versículo 13, essa realidade. Graças a Deus. É uma realidade pura. Colossenses 1 e 13. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. O reino é o evangelho. Não estamos no céu ainda não. Quem aceita Jesus não está no céu, mas está no reino dos céus. Esse reino é o evangelho. É o reino espiritual. É o evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus. Terceiro,
Missões é perdoar o pecado do homem e libertá-lo do fogo do inferno para morar no céu. João 1:29 e 8:36. Missões é isso. Tem essa outra finalidade. Perdoar o pecado do homem, porque todo homem já nasce em pecado, é pecador de origem. Chama-se o pecado congênito. Na proporção que o homem vai vivendo, vai se envolvendo nas práticas miseráveis desta vida, aí começa a pecar. Chama-se o pecado imediato. Começa a praticar o pecado imediato, que é pior do que o pecado congênito. A coisa é séria. E missões, que é o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, serve para perdoar o pecado do homem e libertá-lo para morar no céu. Graças a Deus. João 1:29 diz assim. Livro de João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Missões é isso. É levar o Evangelho de Jesus Cristo ao homem para o pecado dele ser retirado. Jesus tira o pecado do homem por meio do Evangelho. Seu sacrifício realizado no alto do Calvário. Trabalho de missões. Graças a Deus. É um trabalho muito maravilhoso que o Grupo Gideões em Chamas está realizando fortemente. Graças a Deus. Está realizando fortemente esse trabalho. Trabalho maravilhoso. Quarto, missões é levar o homem, ou seja, livrar o homem do inferno. Livrar o homem do inferno. Todo homem que está em pecado, sem Jesus, está caminhando para o inferno. Não está no inferno, mas está caminhando. Vamos ver o que é que Jesus falou no livro de João 3,16. João 3,16. Se você é uma pessoa não crente, que está me ouvindo, ainda não se converteu a Jesus e ao seu Evangelho, preste bem atenção às palavras do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, isto é, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esse é o trabalho de missões. Livrar o homem do inferno. Em Marcos 16, 15 a 16, também fala. Aleluia. Graças a Deus. Outra função da missões é fazer a pessoa tornar-se filho de Deus. O ser humano que não tem sua vida entregue nas mãos do Senhor, que não tornou sendo um cristão, não é filho de Deus, é uma criatura. Foi feito por Deus, mas filho não é. Não é filho de Deus. É uma criatura de Deus. É apenas uma criação de Deus. Filho não. O homem só se torna filho de Deus quando aceita Jesus. É quando ele se torna filho de Deus. É importante. Graças a Deus. João 1:12. Veja como é importante. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O homem só se torna filho de Deus quando crê em Jesus e aceita ele como seu Salvador. Missões é para isso. É para fazer você que ainda não é um crente, você que está me ouvindo, se ainda não é um cristão, não é pessoa nova, uma pessoa convertida ao Evangelho, missões é para fazer o homem se tornar um filho de Deus, fazer você se tornar um filho de Deus. Graças a Deus. É uma bênção.
Missões faz com que o homem passe a ser herdeiro de tudo quanto é de Deus. Porque quando ele se torna filho de Deus, então, consequentemente, passou a ser um herdeiro de tudo quanto o Pai tem. Missões é para fazer o homem, tornar o homem um herdeiro do que é do céu. Romano 8,17 é muito claro. Romano 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Então, missões é para tornar o homem pertencer a ser filho de Deus e, sendo filho de Deus, consequentemente, se torna um herdeiro das bênçãos do céu, de tudo quanto é do Pai. Missões é para isso. Graças a Deus. É coisa maravilhosa. Graças a Deus. Em 2 Pedro 3,13, diz que os herdeiros, aqueles que realmente têm aceito Jesus como seu Salvador, se tornado cristão, vai herdar um novo céu e uma nova terra. É uma promessa maravilhosa. Herdar um novo céu e uma nova terra. É bênção. Graças a Deus. Alguém prega que a vinda de Jesus, ou seja, a evangelização mundial, missões mundial, tem a ver com o tempo da vinda de Jesus ou do arrebatamento da igreja. Alguns pregadores, pastores, pregam que missões, ou seja, a evangelização mundial está ligada ao tempo da vinda de Jesus ou ao arrebatamento da igreja. Negativo. Eu aconselho você, meu irmão, que é um pregador, um ensinador da palavra. Se você é um pregador, que aprenda uma coisa: pregador é uma coisa, ensinador da Bíblia é outra. São dois dons diferentes. Não fique pensando porque você é um pregador, é um ensinador da Bíblia. Você está enganado. A não ser que você possua os dois dons. Você pode pregar muito bem, mas não ser um conhecedor da Bíblia. Existem muitos por aí. Pregadores de mão cheia. Homens pregadores avivalistas. Mas não são conhecedores da Bíblia. Existem outros que são pregadores avivalistas, bons pregadores, e são conhecedores da Bíblia. Mas são dois dons específicos. Se você é pregador e tem um dom de ensinar, é um doutor da Bíblia, tudo bem. Mas se não tem um dom de ensinar, só é pregador, se conforme com o dom da profecia. Ser profeta. Que pregador é profeta. É o que a Bíblia chama de profeta. Se conforme. Não queira fazer uma coisa para a qual você não foi chamado. Porque existem muitos ensinamentos errados por aí. Certa feita, já faz aproximadamente uns 30 anos, eu vi um pregador de renome, um grande pregador de renome internacional, pregador internacional de renome, prega muito bem, pregava. Eu estava lá presente nesse momento. Ele disse: se daqui para 2000 anos Jesus não voltar para buscar a sua igreja, eu continuarei sendo crente, mas bem fraco. Não digo o nome dele, questão de ética. Bem fraco. Eu ouvi e eu disse: está enganado. Está enganado. Comigo. Já passaram 20 anos de 2000. Não é pregador.
Ou seja, pregador, mas não tinha conhecimento bíblico. Não tinha conhecimento bíblico. Não era um ensinador da Bíblia. Se ele fosse um ensinador da Bíblia, saberia que não era tempo ainda de Jesus ter voltar, ter 2000. Faltava muita coisa se cumprir ainda. Ainda faltava ainda se manifestar os rumores da manifestação do anticristo, que é o principal. Segundo Tessalonicenses 2, 1 a 3. Os rumores da manifestação do anticristo faltaria se cumprir. Pai, não conhecia a Bíblia? Aprenda uma coisa, pregador é uma coisa, ser um bom pregador é uma coisa, e ser um bom conhecedor da Bíblia é outra coisa. Ser um professor bíblico é outra coisa. Aleluia. Aí ele diz que a evangelização mundial está incluída à vinda de Jesus, de negativo. Veja como é que diz aqui a palavra de Deus. Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles pediram a Jesus sinais de dois eventos: da vinda dele e do fim do mundo. O 14 diz: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Agora pergunta a você: com a tirada da igreja daqui para o céu, é o fim de quê? Terá o fim de quê? É o fim do mundo? É o fim da evangelização, das missões? Não tem nada a ver. Terá o fim da existência da igreja na terra, somente. O fim da existência da igreja na terra. Mas o povo de Deus continuarão na terra, fazendo o trabalho continua, missões continua, evangelização continua, conversões continua. Aleluia. Mesma coisa, o mundo continua do mesmo jeito. Então virá o fim do mundo, mas não a vinda de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Segundo a Bíblia, escute bem, você que está me ouvindo. Escutem. E só pare de ouvir quando terminar o vídeo, senão você não vai entender toda a mensagem. Não faça com outros que têm esse costume de escutar uma parte do vídeo, tem tempo para tantas outras coisas. Mas para parar meia hora para ouvir a palavra de Deus, não tem paciência. Mas sai da frente de uma mensagem dessa qualidade para assistir uma novela. Deus está olhando tudo isso, todas as nossas vidas. Assista o vídeo até o fim e você verá e entenderá o sentido da mensagem. Com o arrebatamento da igreja, ficará milhões de pessoas sem ouvir o evangelho. É sim. Fique pensando que Jesus só vai voltar quando todo o povo ouvir o evangelho. Nunca isso aconteceria. Porque são milhares e milhares de pessoas que nascem todos os dias. 230 mil pessoas nascem por dia no mundo. Nunca ele voltaria. São pessoas que não oram para entender a Bíblia. Estuda a Bíblia muito, graças a Deus por isso. Mas não oram para o Espírito Santo revelar o segredo. Quem revela o segredo da palavra de Deus a mim e a você é o Espírito Santo. Mas para ele fazer uma obra dessa na minha vida e na tua, temos que orar, estudar a Bíblia e orar. Não é de graça, não. Com o arrebatamento da igreja, repito, ficará ainda milhões de pessoas na terra sem ouvir o evangelho. Quer saber onde está escrito? Isaías. Se você não sabia, vai saber agora. Para você não crer nos ensinos errados, que Jesus só vai voltar quando todo o povo ouvir o evangelho. Nunca.
E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, Flecheiros, e a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Ficaram milhões sem ouvir o evangelho. Aleluia. Quem diz é a Bíblia, não é o pastor Maximiano, não. Palavra de Deus é verdadeira, meu filho. É verdadeira. Missões continuará na terra. Nos dias da grande tribulação, missões está na terra em ação. Porque irá ficar milhões de pessoas sem ouvir o evangelho. Milhões de pessoas sem ouvir o evangelho. Aí você diz, mas como é que esses milhões de pessoas dentro de 7 anos terão condição de ouvir o evangelho? Você lendo Apocalipse 14, 6 a 13, você vai encontrar 3 anjos, que durante a grande tribulação, anjos literais. Não é simbólico não, como alguns dizem. São anjos literais. Porque os anjos conhecem todas as línguas e dialetos. Existe no mundo uma faixa de 5.000 línguas e dialetos. E quais são essas pessoas que ficarão os crentes, que irão anunciar o evangelho, fazer missões durante a grande tribulação, que terão condição de conhecer 5.000 línguas e dialetos para anunciar a todo o povo? Nunca. E os anjos conhecem tudo. Eles anunciarão no espaço. Ninguém vai vê-lo, só a voz. E prenúncio dessa verdade já está acontecendo no mundo, em vários países. Deus está falando. Muitas pessoas aí, muitos países estão ouvindo vozes no ar. Vozes bonitas. Multidões ouvindo voz no espaço. São prenúncios do que vai acontecer durante a grande tribulação. Esses 3 anjos que irão passar anunciando a verdade de Deus aos sofredores da grande tribulação. O tempo é curto. E 5.000 línguas e dialetos, só os anjos é quem entende tudo e conhece, é quem pode anunciar e atingir a todos. Missões continuarão durante a grande tribulação. Em Apocalipse 10, 11, veja como é que diz. Apocalipse 10, 11. E ele disse-me, importa que profetizes. Profetizar aqui é pregar, anunciar a palavra. Outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis, durante a grande tribulação. São os milhões que irão ficar sem ouvir o evangelho. Ouvirão durante a grande tribulação. Missões durante a grande tribulação será realizada por esses 3 anjos, Apocalipse 14, 6 a 13, pelos 144.000 judeus convertidos, que esse João aqui, essa mensagem que foi para o apóstolo João, tem ação com outros que irão se converter durante a grande tribulação, e as 2 testemunhas, Apocalipse 11, 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão, ou seja, anunciarão a palavra, por 1.260 dias, vestida de pano de saco. Essa profetizar aqui é anunciar a palavra de Deus. As 2 testemunhas. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, missões não vai terminar com a vinda de Jesus, não. É a conversa. A conversa.
Isso é ensinamento de homens que estudam muito a Bíblia, mas esquecem de orar. Estuda bem a Bíblia, tudo bem, e outros livros, mas esquecem de orar para receber a iluminação do Espírito Santo para conhecer a palavra. Está cheio. Bons pregadores, mas oradores alguns. Pregar todo mundo quer, deseja e é bonito ensinar, mas passar horas e horas dos pés do Senhor buscando iluminação do Espírito Santo para entender a sua palavra, não passam. Certa feita eu vi um grande pastor dizer: passei 36 horas para preparar esse sermão, mas ele não disse, passei 10 minutos de oração. 36 horas para preparar um sermão, mas diga quantas horas ele disse que passou de oração. Não disse que passou nem 10 minutos. É o que existe muito por aí. Coisa séria. A pessoa abre um canal evangélico, já quer ensinar, porque tem um canal, já quer ensinar a Bíblia. Conhece só um versículo, ou 2 ou 3, já quer ser o ensinador da Bíblia. Meu filho, para você e eu ensinar a Bíblia, temos que conhecê-la. Ela não é composta só de 2 nem 3 versículos, não. É 31.173. E eu e você temos que conhecê-la para poder ensinar, para não ensinar mentira. Tem que ensinar, tem que conhecer. Porque tem um canal que quer ensinar a Bíblia. Agora, aguente os ensinos, viu? Se prepare. Tenha cuidado com os ensinos. Missões permanecerá também durante o reino milenial. Não é só durante a grande tribulação. Não. Missões continuará na terra após o arrebatamento da igreja, como já falamos. 7 anos da grande tribulação, missões continuará na terra. Terminará a grande tribulação, iniciará o milênio e missões continuará na terra. Porque os herdeiros do milênio terão direito ao milênio. Milênio é uma bênção material, não é espiritual. Eles terão direito ao milênio. E durante o milênio haverá missões. Os pregadores do milênio serão os judeus convertidos, que se converterão no final da grande tribulação. Não serão arrebatados, ficarão, entrarão no milênio. São as ovelhas, escrita em Mateus 25. Aquelas ovelhas são as pessoas que irão herdar o milênio. Se converterão e herdarão o milênio. Então, missões será pregado, anunciado também durante o milênio. E continuará, permanecerá até o juízo final. Missão não termina com o arrebatamento da igreja. Como você aprendeu, e eu aprendi, e muitos aprenderam, e outros ainda estão aprendendo ensinamentos errados dessa natureza. Por homens que não têm capacidade de Deus para ensinar, mas quer ensinar. Quando ensina certo, amém. Aí a pessoa aprende certo, faz certo e há prosperidade. Mas quando ensina errado, a pessoa aprende errado, ensina errado e há prejuízo. Aleluia. Missões continuará até o juízo final.
Isaías 11:9. Veja lá. Isaías 11:9. Missões durante o reino milenial. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como é que a terra se encheria do conhecimento do Senhor se não tivesse que ensinasse? Se não tivesse que anunciasse a palavra do Senhor? Aqui são missões que anunciarão durante o milênio, aqueles que entraram no milênio e outros que irão nascer durante o milênio. Que durante o milênio a terra se encherá outra vez de pessoas. Veja aqui como diz o texto. E a terra se encherá do conhecimento. Por que a terra se encherá do conhecimento? Porque se encherá de gente. E missões estarão no milênio anunciando a palavra. Aleluia. A palavra de Deus é verdadeira. Ainda em Abacuque 2,14 diz a mesma coisa. Jesus não deixou missões como sinal de sua vinda. Entenda essa verdade. Jesus não deixou missões como sinal da sua vinda. Ela deixou missões como sinal do fim do mundo. Ela permanecerá até o fim do mundo, não até a vida de Jesus. Missões ele deixou como salvação do homem. Como salvação do homem. É por meio de missões que o pecador ouve a palavra de Deus, se arrepende, crê, se converte e vai para o céu. É por meio de missões. Missões ele deixou, repito, para a salvação dos homens. Que vai até o fim do milênio. Porque, como já falei, durante o milênio, muitos irão ouvir o evangelho e irão se converter. Aquele que se converter durante o milênio, ouvindo missões, se converter a Jesus e ao seu evangelho por meio de missões, do evangelho anunciado por missões, no final do milênio serão arrebatados e vai para o céu. Se integra aos grupos salvos, à igreja que foi arrebatada 1000 anos antes, pronto, vai para o céu. Mas se rejeitarem o evangelho que será anunciado nas missões, durante o milênio, só tem direito ao milênio. Terminou o milênio, será lançado no inferno. Milênio não é salvação espiritual, não é bênção espiritual, é uma bênção material para aqueles que fizeram benefícios materiais ao povo de Deus. Não é bênção espiritual. Para gozarem das bênçãos espirituais, os moradores do milênio, eles têm o direito de se converterem a Jesus Cristo durante o milênio, ouvindo o evangelho através de missões. Repito, para que o irmão entenda e a irmã entenda. Se trata de estudos bíblicos. Mateus 24,14. Evangelho do Reino será pregado em todo mundo e então virá o fim. Não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Eu vi um pregador um certo dia aí na internet dizendo: sabe por que Jesus não veio ainda? Porque o evangelho ainda não foi pregado em todo mundo. Eu estou onde orar, meu filho. Vá orar mais. Vá orar mais. Ainda está faltando praticamente 1/3 dos moradores da terra ouvir o evangelho, segundo os sábios entendidos no assunto. Talvez 2 bilhões de habitantes faltam ouvir o evangelho. Quando Jesus voltaria? Se o palco para receber o anticristo já está pronto, a ordem mundial já está preparada, só falta ser inaugurada. Só é a igreja sair. Saiu a igreja, o anticristo começa a reinar. Está tudo preparado.
Ainda faltam 2 bilhões de pessoas para ouvir o evangelho. Quando Jesus voltaria? Precisamos ter muito cuidado com muitos ensinamentos que estão surgindo agora, nos últimos dias. Tenhamos cuidado. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém.